E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil. A medida mantém em vigor a ordem executiva baseada numa lei que autoriza o governo americano a adotar medidas econômicas em situações consideradas de emergência. No documento, o Brasil é classificado como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Decisão de agora a pouco. Eu já passo direto para a Ana, que compartilhou conosco esse documento que a gente exibe na tela e já compartilha também com a nossa audiência. Ana, quero saber também dos efeitos práticos aí dessa decisão do governo americano, que representa aí mais uma ofensiva, né, mostrando os Estados Unidos contra esse governo brasileiro. Eu fui exatamente atrás, Paula, assim que enviei o documento para vocês, fui atrás dos efeitos práticos. Antes de eu entrar nessa lista, tem uma listinha de 5 itens, só pegando o gancho do Piotr, Paula, se me permite, mas como o Piotr disse, a OMC não opera mais no seu potencial todo desde 2019, porque em 2019 perdeu o quórum mínimo de 3 membros ali no órgão de apelação, ou seja, esses julgamentos, né, que entre entraves comerciais caía exatamente no órgão de apelação, e esse órgão de apelação já não tem 3 membros desde 2019. Então, o Brasil não vai acontecer absolutamente nada. Agora, Paula, sobre esse importantíssimo documento, eu fui atrás exatamente de algumas pessoas em Washington e acabei conversando depois até com um dos meus professores da UCLA, de Comércio e Constituição. E perdoem-me, mas eu vou me estender só um pouquinho aqui para explicar para a nossa audiência o que eu recebi deles, que eu acho importante passar, porque essa é uma prorrogação formal, Paula. Lembrando que esse documento vencia exatamente agora. Aquele documento de julho de 2025, ele vencia agora, hoje, por isso teve essa prorrogação que entra na prorrogação de emergência nacional, que foi a emergência nacional declarada em julho do ano passado. Bom, não cria novas tarifas, eu já vi que tem gente nas redes sociais dizendo o Brasil vai ser tarifado de novo. Não vai, isso não cria novas tarifas, as tarifas elas continuam no patamar em que elas estavam. Mas as principais implicações práticas, Paula, de acordo aqui com as minhas fontes, uma em Washington e um professor de Comércio e Constituição, não cria novas tarifas, mas esse documento mantém a porta aberta para medidas futuras. Ou seja, dá ao presidente Donald Trump poderes amplos via IEPA, aquele IEPA que a Suprema Corte derrubou no fim do ano passado, para impor outras sanções econômicas, restrições financeiras, tarifas extras ou outras medidas sem precisar passar pelo Congresso, que foi o problema que a Suprema Corte derrubou. Disse presidente Trump, você não passou pelo Congresso, e aí o presidente Trump usou a seção 301 dentro do Trade Act de 1976. Isso o Trump pode ativar a qualquer momento. O segundo ponto que me explicaram é uma pressão diplomática, porque faz com que a Suprema Corte do Brasil vire o centro com uma declaração muito importante do documento: ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política externa e econômica dos Estados Unidos. Por que é importante falar dessa expressão, Paula? Porque quando se coloca nesse documento ameaça incomum extraordinária à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos, abre exatamente essa porta para o presidente Donald Trump usar outras medidas além dessas todas que a gente está vendo. E o Brasil entra no risco econômico, porque, embora não tenha novas tarifas, o documento mantém uma base legal para retomar ou expandir tarifas. Meu Deus! E outros 2 pontos, Paula.
o impacto político, que serve como, né, uma munição também para a direita no Brasil, e uma resposta, isso também pode ser visto como uma resposta a essa última ação do governo Lula, que negou vistos para 2 diplomatas, para 2 oficiais do governo dos Estados Unidos, para que eles fossem até o Brasil apenas para observar as eleições brasileiras. Não iam fazer nada, apenas observar. Donald Trump Lula negou esse visto a esses oficiais do governo americano, e uma das retaliações pode ser exatamente a extensão desse documento. E a última coisa é que isso, até foi o meu professor, disse que ele está surpreso com esse documento, porque ele nunca viu uma declaração emergencial nacional contra um país como o Brasil, que é um parceiro tradicional. Ou seja, para o meu professor, que, olha, passa longe de ser republicano, é um democrata do velho Partido Democrata, ele diz que mostra que o Trump considera o tema censura e perseguição política como prioridade alta, e ele concorda com isso, dizendo que essa pode ser uma cama que está sendo feita para voltar o Brasil, ou sanções individuais aí a membros do Itamaraty, de ministérios, já que esses oficiais eram do Departamento de Estado americano. Agora, Donald Trump abre para que sanções a CPFs, podemos dizer assim, sejam colocadas no caminho de novo de algumas autoridades brasileiras. Ou seja, acho que Lula não pensou muito antes de comprar essa briga. Paula, peço perdão por ter me estendido um pouquinho, mas queria dividir todas essas informações com vocês. Perfeito, Ana. Era necessário mesmo a gente esclarecer todos esses pontos que você nos traz. É uma informação de agora a pouco, então também, claro, a gente está apurando, está trazendo atualizações. Deixa eu jogar para a Lud, também quero ouvi-la. A Ana já esclareceu, então, que, pelo menos a princípio, essa prorrogação não cria novas tarifas. A gente está discutindo ali aquelas tarifas de até 37,5%. Primeiro 25%, depois mais 12,5%, mas essa iniciativa não cria novas tarifas. Agora eu queria aproveitar, Lud, para ler um trechinho desse comunicado que foi assinado pela Casa Branca, que nós estamos justamente conversando sobre essa prorrogação do estado de emergência contra o Brasil, que diz o seguinte, vou abrir aspas para o documento. Eu acho que está um pouquinho mais abaixo, é que a gente está exibindo em inglês, mas vou ler aqui a tradução livre. Abro aspas, determinadas atividades, como a censura promovida pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil e a prisão de pessoas por exercerem a liberdade de expressão, bem como a censura de conteúdos na internet, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária, cuja origem se encontra total ou substancialmente fora dos Estados Unidos, à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Fecho aspas para um trecho desse documento. Então, Paula, você leu um trecho que me fez lembrar daquele apelido que surgiu ano passado, que foi a Tarifa Moraes. A gente sabe, né, que tem várias fontes, várias origens, várias justificativas para essas tarifas. É desmatamento, é etanol, tudo mais. Mas a gente sabe também que um dos motivos é esse aí que você leu sobre a censura, as ordens secretas, clandestinas dos tribunais brasileiros, que a gente também sabe quais são, TSE e STF. Eles não nomeiam, mas a gente sabe muito bem quais são. Lembramos do Twitter Files Brasil, quando Elon Musk soltou aquele monte de documento secreto, aquelas ordens que eram oriundas do TSE e do STF, iam lá para a plataforma de rede social, e eles estavam até proibidos de dizer para o usuário por que a conta deles estavam sendo bloqueadas. Então, o STF e o TSE queriam exercer a censura plena, mas queriam ficar no segredinho, não queriam que ninguém soubesse que essas ordens estavam partindo deles. Então o Elon Musk soltou aquilo para o mundo
e todo mundo soube, a gente já sabia, a gente já desconfiava, mas a gente ali teve a certeza de que de fato estavam tendo essas ordens clandestinas, e isso não cessou. Ordens de bloqueio permanecem, né? Você veja, própria ordem de proibição de falar. Se tem proibição de falar, como tem, por exemplo, o Bolsonaro, que dirá proibição de publicar. Tem muita gente ainda com redes sociais bloqueadas, e eu vou até, não gosto de ficar me dando como exemplo, não, mas assim, o fato é que eu sou um exemplo disso. As minhas redes originárias permanecem todas bloqueadas até hoje, né? As minhas redes que estão aí em vigor são as reservas, são as que eu fiz depois, são redes substitutas, não são as originais. Então tem muita gente nessa situação ainda, isso não cessou. A questão envolvendo a dosimetria. Toda hora, inclusive, a Oeste coloca ali, coloca aquela arte, estamos há tantos dias esperando a resolução da questão da dosimetria, e o Alexandre de Moraes está sentado lá em cima da dosimetria, no gabinete dele, não solta para julgamento, não faz nada. Tá aí, essa arte aí a que eu me referia. Ó, estamos sem lei da dosimetria há 81 dias. Não sei se está atualizado esse número, mas é isso. As coisas continuam do jeito que estavam antes. Então, se houve algum acordo, a gente não sabe o que foi acordado para Magnitsky cair. Eu suponho que alguma coisa foi acordada ali e não foi cumprida. Então, assim, eles estão cobrando. Cadê? A censura não caiu? Será que a censura estava naquele pacote da Magnitsky que eles, né, derrubaram, e de repente o Lula não entregou algo que ele de repente prometeu? Isso é uma especulação da minha parte. Então tudo continua do jeito que estava antes, a anistia não saiu, nem sequer a dosimetria, que não chega nem aos pés da anistia, nem sequer a dosimetria saiu. Ou seja, se o Lula prometeu alguma coisa em relação à censura, Alexandre de Moraes, anistia, dosimetria, não entregou até agora. Então agora a gente está vendo o resultado. Então eu suponho sim que o Alexandre de Moraes tenha bastante culpa no cartório em matéria de tarifas. Então não é exagerado chamar as tarifas também de tarifa Moraes. Já fica na tela conosco, porque o Augusto estava aqui te ouvindo e quer fazer uma pergunta. Ludmila, o Moraes está sentado em cima dessa lei da dosimetria, né? Cabe a quem fazer a cobrança para que ele pare com isso e deixe entrar em vigor uma lei promulgada pelo Senado, pelo presidente do Senado? Cabe à Corte, cabe ao Senado? Quem é responsável por isso? Então, nós temos muitos responsáveis por isso. O responsável principal, que eu posso apontar aqui como o primeirão, é abre aspas, a Corregedoria do STF. O que é a Corregedoria do STF? Isso se chama Senado Federal. Então, o STF ele não está sujeito à correição do CNJ, porque o CNJ é um órgão hierarquicamente inferior ao STF, então não instaura procedimentos disciplinares contra o STF. A Corregedoria do STF se chama Senado Federal, e nesse momento está tudo emperrado por força e obra do Alcolumbre. Já foi um dia emperrado o processo por força e obra do Rodrigo Pacheco. Acabou que ele não foi recompensado até agora por aquele ato que ele deu de presente para Alexandre de Moraes, para o Lula. Ele não colocou o impeachment do Moraes para ser votado e não foi recompensado com uma vaga no STF, bem feito para ele. E agora o Alcolumbre está exercendo o mesmíssimo papel. A gente sabe, inclusive, já surgiram notícias aí na mídia, dizendo que o Alcolumbre teria recebido aí 30 milhões de dólares, então haveria esse envolvimento dele com o Banco Master ainda pendente de indiciamento, mas o nome dele já surgiu. Então ele é um cara que aparentemente tem conflito de interesse e está embarreirando esse procedimento, mas é o que eu digo, é o primeiro. Há outras medidas também que poderiam ser feitas em paralelo, de repente uma avocação ali da presidência. O Fachin poderia ali internamente tentar resolver isso, porque um ministro não pode sentar em cima do processo eternamente e ficar ali fingindo que não tem nada acontecendo. Então cabe também manifestação até mesmo de constrangimento dos outros
ministros da mesma turma suscitar essa questão, mas ninguém faz, fica todo mundo, não sei se estão com medo no Moraes ou se tem aquele espírito de corpo que parece que toma conta deles depois que eles tomam posse no cargo, mas a primeira opção, respondendo a sua pergunta, é o Senado Federal, infelizmente, que não está funcionando. Então, tem alguma coisa errada na nossa República, o próprio desenho constitucional permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Então, se tem uma peça da engrenagem com defeito, e essa peça, além do Alexandre de Moraes, claro, que é a peça defeituosa mó, tem uma outra peça defeituosa chamada Davi Alcolumbre. Então, essa peça também precisa ser ou removida do tabuleiro, precisam removê-lo da presidência do Senado, ou arrumar uma outra forma de constranger esse juiz a sair de cima. Mas, infelizmente, o desenho constitucional do Brasil não permite uma resposta imediata para isso. O sistema de freios e contrapesos não tem funcionado e o Congresso segue em recesso, Augusto. Só volta na semana que vem, dia 3 de agosto. Piotr, eu quero ouvi-lo também sobre essa decisão do governo americano de manter o Brasil, prorrogar esse estado de emergência, porque você estava ali pesquisando a listinha. Eu quero saber, o Brasil está ao lado de quais outros países? E antes, Piotr, deixa eu trazer mais um trecho desse documento que a gente exibiu na tela, que foi publicado e assinado pela Casa Branca, que diz o seguinte, em determinado trecho, abro aspas, membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores, o que contribui para o deliberado enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação por motivos políticos naquele país e para violações de direitos humanos, fecho aspas. A Ludmila fez menção à utilização da Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, justamente por violação aos direitos humanos. Foi o que aconteceu no ano passado em relação ao ministro Moraes. Esse estado de emergência que a Ana trouxe, que foi prorrogado agora, hoje, dia 28, no caso do Brasil, é política de governo, liberdade de expressão, de alguma forma cita o Supremo Tribunal Federal, e perseguição política e violação de direitos humanos de forma muito clara ali. Por exemplo, nós estamos ao lado de Coreia do Norte, Irã, Mali, Bielorrússia, Somália, Iêmen, República Centro-Africana, Iraque, Rússia, Sudão e por aí vai. São países que estão sendo acusados, por exemplo, tem questão de terrorismo, situação de conflito, ou seja, guerra, políticas de governo, tráfico de narcóticos. Não, o Brasil é o que a Constituição brasileira impede que aconteça, ou seja, perseguição política e afrontas à liberdade de expressão. O que o governo americano está fazendo ao prorrogar esse estado de emergência em relação ao Brasil, e o que fez o Milei também denunciar o Lula novamente e a atrocidade do Supremo Tribunal Federal em impedir que ele faça uma visita ao Bolsonaro e da forma como trata o Bolsonaro, que agora também está nesse texto do governo americano, é que o mundo está perdendo a paciência com o Brasil. As cortes de justiça já perderam recentemente em decisões que vieram, por exemplo, da Espanha, da Itália, sobretudo agora recentemente, do próprio governo americano, da Argentina. O mundo está perdendo a paciência com o Brasil. Agora, o que me assusta nesse processo todo é que está se discutindo o processo eleitoral e, à exceção de nós que estamos aqui e alguns outros poucos, ninguém fala disso. Essa questão, por exemplo, da dosimetria. Meu Deus do céu, isso é uma decisão do Congresso Nacional. Não, isso não está no debate. Ninguém toca mais nesse assunto, à exceção de nós e alguns outros poucos. Nós estamos falando aqui de violação de direitos humanos. Mas veio uma decisão do Trump. Mas alguém no Brasil, com consciência, com honestidade intelectual, é capaz de dizer que não há violação de direitos humanos por parte do poder hoje? Estou falando do governo brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, que não há censura? Claro que há censura. E aí você vê um certo silêncio. É constrangedor que esse tema não esteja, por exemplo, ali na mesa de discussão entre jornalistas, entre cientistas políticos, nesses programas à noite, à exceção do que nós estamos fazendo aqui diariamente, e você é testemunha disso que nos acompanha aqui na Revista Oeste. Mas quase ninguém mais fala sobre o tema. Nós estamos falando de, sim, violação de direitos humanos. Há uma violação de uma decisão do Congresso Nacional por parte de um ministro, que é esse caso da dosimetria, que impõe o flagelo jurídico àquelas pessoas que estão presas e que já ganharam no Congresso Nacional o direito de, pelo menos, que aquela pena seja revista de alguma maneira, uma progressão, alguma coisa. Não, nada. É isso.
Está se discutindo número de pesquisa ali, número de pesquisa ali. Ah, mas o Lula para o quarto mandato. A Faria Lima agora está... Ah, estamos nos preparando para o quarto mandato do Lula. Tem um artigo sobre isso, acho que no Poder 360. Eu nem sei se, de fato, conseguiu captar o sentimento da Faria Lima, porque ela é bem diversa, é muito grande. E também não sei se as pesquisas conseguem captar a verdadeira intenção do eleitor brasileiro. Mas, enfim, e esses assuntos que são objetivos de violação clara dos direitos humanos, de interromper a decisão do Congresso Nacional por uma decisão de um ministro? Não, isso é objetivo, ninguém precisa adivinhar o que está acontecendo, porque está acontecendo. Compartilhou a listinha dos países, Piotr? Está aqui, vou compartilhar. Com a nossa audiência, ao lado de quem estamos? Vamos lá, então vamos lá. Coreia do Norte, Irã, Mali, Bielorrússia, Iêmen, Somália, República Centro-Africana, Iraque, Balcãs Ocidentais, Rússia, Sudão. Já falei do Irã também, tá aí. Nós estamos bem mal acompanhados, né? É impressionante como o governo Lula colocou a gente ao lado da escória do mundo, né? Só voltar com a Ana, que acho que ela quer complementar uma informação, diga. Não é nem complementar, Paula, enquanto vocês falavam, né? Eu mandei uma mensagem aqui exatamente para o meu professor, agradecendo as preciosas informações dele, os esclarecimentos de uma maneira bem transparente, bem clara, direta, para a gente entender. E ele acaba de me responder o seguinte, I'm so sorry, né? Sinto muito, mas o Brasil está na mira e agora o governo americano tem flexibilidade para agir rápido se quiser. Ou seja, o Lula achou de alguma forma que ele estava amarrando o Donald Trump, cozinhando o Donald Trump. E agora, vejam vocês, o Brasil está com uma corda no pescoço, porque o governo americano pode usar esse documento, que não foi apenas publicado no site da Casa Branca, Paula, mas já está publicado no Diário Oficial dos Estados Unidos, né? Que precisa seguir o mesmo rito que a gente tem aí no Brasil. Já foi publicado. Ou seja, esse documento não é uma bomba atômica para o Brasil, mas é a corda em volta do pescoço para que, como meu professor disse, dá ao governo americano a flexibilidade para agir rápido, quando ele quiser. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.